Bom dia, mais uma palavra do dia. Aqui é Moisés Lima no canal Moisés Lima, o Levita, e agradeço a todos vocês que estão nos assistindo pela plataforma do YouTube. E hoje nós iremos falar sobre a cura, o milagre e a manifestação de Deus, que até hoje isso pode acontecer mediante a fé, e o propósito que cada pessoa tem, para com Deus e a sua obra. Então nós vamos abrir a palavra no livro de 2 Reis, capítulo 5 e versículo 1. Então nós vamos ler e vamos falar sobre Naamã, que o título é A Cura da Lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta, que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera, e o rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Aí a partir aqui, desse versículo de número 12, a gente vai continuar a falar sobre a história de Naamã. Então nós sabemos, que Naamã ele era comandante do exército da Síria, e nós sabemos que houve uma guerra entre Síria e Israel, sendo que Israel acabou perdendo essa batalha, e nós vemos, que essa menina, que ela estava no cativeiro, ela foi presa, e todo o povo de Israel, e essa menina servia a mulher de Naamã, E a gente vê que ele foi acometido dessa lepra, e ele queria uma solução para o seu problema, e a menina disse que havia um profeta, na terra de Israel, como a gente vai ver aqui no capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então nós vemos aqui a situação que aquela menina que estava no cativeiro, devido à Síria tomar Israel e levar um povo cativo, levou essa menina para a casa de Naamã. E Naamã, ele foi acometido dessa lepra. E Deus, com grande expectativa de toda a angústia dele, um homem que era comandante do exército, ia para muitas batalhas e até venceu contra Israel,
ele ficou indignado e a gente vê também essa menina, né, como protagonista desse elo entre Israel e Síria. Aí no capítulo número 4, a gente vê, ó, Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Então a gente vê que o rei de Israel, o que ele propôs? Que ele levasse uma carta até o rei de Israel, aí levasse 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, né, para abençoar se ele conseguisse tal feito de restituir essa lepra de Naamã. Aí o que aconteceu? Quando esta carta chegou para o rei de Israel, como ele já havia perdido uma batalha para o rei da Síria, ele pensou que fosse uma emboscada, né, que nós vemos aqui no versículo 7, que assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou eu Deus para conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Então, ele pensou que aquela carta era uma emboscada, né, para ele se desentender de novo com o rei da Síria e buscar uma nova guerra na frente. Mas não era isso a intenção, né, do rei da Síria. Ele queria que o seu comandante do exército da Síria, Naamã, fosse restituído dessa lepra. E é muito importante a gente frisar aqui que Naamã, né, ele não era do povo de Israel, eles eram de outra província, né, de outro local, e ali eles estavam em guerra. Mas olha como Deus é tremendo, né? A gente vê que Deus, ele é misericordioso, e para ele mostrar que ele é um Deus único, universal, ele também cura, né, todo tipo de enfermidade, todo tipo, né, de moléstia que venha para o ser humano. E nós vamos ver o que Deus fez na vida de Naamã, mas Naamã ainda, né, com um coração muito obstinado, um coração muito fechado para que viesse receber essa cura. Aí a gente vê que depois que enviou essa carta, né, para o rei de Israel, aí Eliseu ficou sabendo que o rei de Israel ficou indignado, preocupado, pensando que era uma guerra. Aí falou: não, traga até a mim, né, esse comandante do chefe do exército da Síria, que eu vou, né, fazer com que ele, né, seja restituído dessa lepra e que venham conhecer o Deus de Israel e que há profeta em Israel, né? Então a gente vê que Naamã, ele foi com seus cavalos e carro e parou à porta da casa de Eliseu. Aí chegando ali na porta da casa de Eliseu, aquele chefe do exército do rei da Síria, como ele era uma pessoa de nome, uma pessoa que tinha uma posição assim privilegiada, né, na sociedade, a gente vê que ele era muito soberbo, orgulhoso, e ele pensou que Eliseu iria até ele, desculpa, que iria até ele, né, ia falar: ó, comandante do exército da Síria, o Senhor que veio aqui na minha casa, quanta honra, né, receber. E não foi isso que aconteceu. Aí Eliseu pede para que o moço Geazi, que era o seu aprendiz de profeta, chegou e falou para ele: ó, chega para ele lá, eu nem vou me apresentar a ele, fala para ele se banhar no Rio Jordão 7 vezes que ele será curado da lepra. Aí ele ficou indignado, o rei do exército da Síria, porque nós sabemos que em Damasco da Síria existe os rios Abana e Farfar, né, que ficavam em Damasco na Síria, e são rios maravilhosos, que eu já vi até fotos desse rio, então é um rio límpido e tal. E ele pediu, Eliseu, que ele mergulhasse no Rio Jordão, que era um rio de lama por baixo. Então ele sentiu que foi uma desonra, começou a falar mal, né, assim, falando: nossa, como é que eu chego num lugar desse e eu sou recebido dessa maneira, né, por este homem? Aí o servo dele deu uma dica para ele, falou: ó, Senhor, eu posso te dar uma dica? O profeta te pediu coisa difícil? Aí ele falou: não. Então por que você não faz o que ele mandou, que Deus está na vida dele, e você vai ser restituído dessa lepra? E o que a gente vê é que Naamã vai até o rio
ele se banha 7 vezes e quando ele sai do 7º mergulho, ele é purificado da lepra e o nome do Senhor é exaltado. Aí a gente vê logo mais na frente, né, no capítulo 5 de 2 Reis, que depois ele vem aqui, ó, no 15, né? Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta Naamã, lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Que foram todas aquelas coisas, né? Que eu até anotei aqui, que foram os 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e as 10 mudas de roupas finas. Então o chefe do exército da Síria chegou e falou: ó, eu vou te abençoar. Só que Eliseu respondeu para ele, ó, o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E por que Eliseu recusou? Porque Eliseu era um homem de Deus. E ele sempre explicou para Geazi, para o seu profeta menor, que quem fazia a obra de Deus era Deus. É Deus que cura, é Deus que faz o milagre, é Deus que opera. E para os dias de hoje, né, para esses pastores ou pregadores que são pseudo, né, pregadores ou pseudos pastores, que às vezes eles querem colocar a glória para eles, né? E muitas das vezes eles caem, né, no mal da perdição do dinheiro, né, de só cobiçar a prata, o ouro, né, e as coisas que a gente vê que envergonham o evangelho de Cristo. E foi igual eu falei no outro vídeo, não que seja errado alguém ser abençoado por outra pessoa, mas nós temos que ter um coração em vigilância para que as coisas materiais não venham sufocar a nossa vida espiritual. E depois que sufoca a vida espiritual, essa soberba entra dentro do coração desse homem que era homem de Deus, ele pode se tornar um homem ligado a mamon, que mamon significa riqueza, né? Quando alguém para de adorar Deus e você começa a adorar mamon, a riqueza, né? E como aconteceu com o povo de Israel, que adorava, muitas das vezes ele se desviava e adorava Baal, adorava postes ídolos diferentes da cultura de Israel. E da mesma maneira, nós que somos cristãos, nós temos que vigiar, né, quando alguém vem presentear alguma coisa, e a gente tem que discernimento e pedir para Deus: Senhor, eu aceito essa oferta ou não, né? Porque quem opera o milagre é Deus mesmo. Então Eliseu, ele tinha isso com ele, entendeu? Sempre quando ele orava pelas pessoas, ele não queria receber nada em troca. E é a mesma coisa que acontece com o evangelho de Cristo: recebei de graça e de graça dai. E era muito dinheiro, assim, era né? Se a gente pegar e ver bem aqui, ó, 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro, é um dinheiro bom, entendeu? Dá uma grana boa. E 10 mudas de roupas finas, não era qualquer tipo de roupa. Era roupa que veio da onde? Que veio do reinado da Síria. E quem deu essas roupas foi o rei. Não foi Naamã que subsidiou esses presentes, mas foi o rei da Síria, certo? Foi como eu falei, ele mandou a carta, né, para o rei de Israel. Aí o rei de Israel pensou que até era uma emboscada. O que esse homem quer comigo? Por acaso sou eu Deus? Só que Eliseu era profeta. E ele nunca foi ambicioso. Ele nunca teve na ganância dele. E da mesma forma nós temos que aprender, né, como servos de Deus, cristãos, que muitas das vezes nós oramos pelas pessoas. E eu já vi isso na minha caminhada no evangelho de 21 anos que eu vi. Eu já vi pessoas quererem se aproveitar de famílias. Eu tenho que ir lá na sua casa fazer uma oração, eu tenho que fazer uma campanha lá de 7 dias. E muitas das vezes essas pessoas só vão nas casas das pessoas para comerem, né, e para receber presentes, né? Então você se desvia da sua conduta moral, porque quando a gente ora numa pessoa, a gente tem que ser como Jesus, né? O Jesus, ele ia nas cidades, ia em Nazaré, ia para Jerusalém, ia para Betsaida, Corazim, e ele curava, operava milagres, e a gente nunca viu Jesus pedir um centavo para ninguém,
né? Lógico, ele pedia emprestado, o jumentinho, que ele entrou em Jerusalém, só que ele era educado. Ele era Deus na terra. Então a gente vê aqui que Naamã tentou dar essa oferta, né, para abençoar o profeta, e o profeta não recebeu. Então a gente está trazendo assim esse estudo de uma forma que a gente venha compreender como tem engano na casa de Deus. E a gente vai mais para frente agora falando sobre o castigo de Geazi, que ele se corrompeu com esse presente que ia ser dado ao profeta Eliseu, e Eliseu recusou. Aí vamos aqui no versículo 17, ó. E disse Naamã, o chefe do exército da Síria: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Aí disse Eliseu: vai em paz, né? Aí o castigo de Geazi, ó, no versículo 20, ó, quando Naamã já estava a certa distância. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? E Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Aí, claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. E ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos do servo e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, que essa bênção era para ser de Eliseu, mas ele pegou mentindo. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mentiu de novo. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de acertar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinha, ovelha, boi, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Então a gente viu aqui que Geazi, né, a bênção que ia ser para Eliseu, Eliseu recusou, recebeu o prêmio devido ao que Deus curou, né, Naamã. E Geazi, tomado de ganância, voltou no caminho, aí falou que o senhor dele que estava pedindo isso, porque tinha 2 rapazes que iam se achegar, discípulos do profeta, na casa de Eliseu, e ele ia abençoar. E não aconteceu nada disso, aí é a mentira. Outra coisa é a mentira no meio do povo de Deus, né? As pessoas mentem para se dar bem, né? Mentiu para receber a bênção que ia ser de Eliseu. E a lepra que tinha pegado em Naamã passou para Geazi. Às vezes essa lepra nos dias de hoje é o que? A lepra espiritual. A pessoa morre espiritualmente e não consegue caminhar, né? Todo mundo, lógico, todo mundo tem erros, né? Mas imagine agora para Geazi, para ele recuperar. E fora que o profeta determinou isso de geração em geração, até os descendentes de Geazi. Então, pessoal, essa palavra ela é muito forte. Então a gente aprendeu o quê? Né? Que o chefe do exército do rei da Síria, Naamã, né? Ele se acometeu de uma doença, né? Aí ele procurou ajuda, aí a menina que estava cativeiro pela guerra de Síria e Israel, a menina falou que tinha profeta em Israel que poderia curá-lo.
Aí os reis, né, teve um encontro de cartas, né, assim, que a carta do rei da Síria foi até o rei de Israel. O rei de Israel ficou apavorado porque pensou que era uma emboscada, ou acometendo ele para que tivesse uma outra guerra, né, que não existiu. Só que aí Eliseu falou, não, envia a mim, né, o chefe do exército da Síria. Ele pegou, aí falou, teve a arrogância do chefe do exército da Síria, Naamã, porque Eliseu não o quis assim honrá-lo pela sua posição, né? Que isso aí também é besteira, porque todos nós somos iguais e Deus é um Deus de mistério. E Naamã, o que a gente aprendeu também? Ele teve que se humilhar na presença de Deus. Ele teve que se humilhar, ele teve que descer 7 vezes. E ele queria o quê? Ele queria, talvez, né, que ele mergulhasse 7 vezes em Abana e Farfar, que são rios de Damasco na Síria. Mas só que Deus o provou, né? Não, você vai até o Rio Jordão, que é de lama no fundo, e você vai mergulhar 7 vezes. Ele foi curado, tentou abençoar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu não quis, mas só que o discípulo de Eliseu, que era Geazi, ele caiu em contradição da palavra. E esse é o alerta para nós, que somos servos de Deus. Então não engane a Deus. Não tente ir orar nas casas das pessoas para receber algo em troca. Isso é uma tolice, é uma burrice. Porque Deus nos deu mãos para trabalhar, para estudar, né? Então não fica nessa enganação, porque isso é uma enganação. Pode ver, Eliseu ele cuidava de arado, ele mexia no arado. E você vê, ele abandonou o serviço dele porque tinha Elias, ele seguiu os passos de Elias, e quando Elias foi arrebatado pelo cavalo e carro de fogo, a capa dele, a capa de Elias, ficou com Eliseu. Só que Eliseu aprendeu com Elias. Já Geazi, ele foi infeliz no seu ministério, né, assim, de pequeno profeta, aprendendo com Eliseu. Tá bom, pessoal? Então, esse é o vídeo, nós aprendemos, né? Então fica aí, ó, abra, quando você for passar esse estudo para outra pessoa. Então 2 Reis, capítulo 5 e versículo número 1, a cura da lepra de Naamã. Aí depois a segunda parte do capítulo 5 é quando o castigo de Geazi, né? O menino de Eliseu, que era o profeta menor que estava aprendendo com ele, mas ele caiu em contradição. Então também é uma desses vídeos que eu faço para a gente se atentar com esses falsos profetas, que às vezes entram no lares das pessoas. Claro, tem pessoas que vai com boa intenção. É igual eu falei, nós temos que trabalhar, nós temos que, quando Jesus chamou os 12 discípulos, nenhum estava sem fazer nada ou só orando, não. Pedro era pescador, Mateus era cobrador de impostos. Então Deus não chama, né, pessoas, vamos dizer assim, vagabundas para a sua obra, mas pessoas que venham dar um bom testemunho e que gostam de trabalhar. Porque Geazi, ele queria ganhar tudo na moleza, e o que aconteceu foi essa lepra que acometeu ele, e ele acabou caindo na morte espiritual pela lepra. Existe a lepra espiritual, né, que o seu ministério não vai avante devido a isso. Tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui. Você gostou do vídeo, você pode dar um like no vídeo, compartilhe, né, esse vídeo e também ative o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Aqui é Moisés Lima, no canal Moisés Lima, o Levita, né, e até o próximo vídeo.